Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, reunidos em teu santo nome e por tua santa misericórdia, rogando tuas bênçãos celestiais, para que possam estas bênçãos dissipar as nuvens negras das trevas que assolam nosso mundo íntimo, ocasionando-nos tantas dores e sofrimentos, alguns materiais, outros emocionais, sentimentais, e uma multidão de problemas espirituais. Não permita, Senhor, que o orgulho, o ego, a vaidade, a presunção possam criar as nuvens negras, prejudicando assim o recebimento da tua luz de amor. Ajude-nos, Senhor. Somos ainda adolescentes espirituais que têm a presunção que tudo é possível. Sem ti, por misericórdia. Que esta noite, Senhor, iluminada pelo teu Evangelho Santo, possa servir de um início ou um reinício de uma grandiosa escalada de reconhecimento da verdade e de coragem para praticá-la. Que seja o reinício, Senhor, do fortalecimento do amor, para que possamos aprender a perdoar. Oh, amado Jesus, faça a tua presença nesta casa de luz. Acolhei-se, encarnados e desencarnados, que de onde vieram e como vieram, possam encontrar e receber, Jesus amado, a tua paz, o teu amor, e estender, Senhor, estas santas energias até os lares aqui representados. E que em cada lar faça a tua sublime presença de amor e de perdão. Reconciliação, Senhor Jesus Cristo. Abençoai o grupo de trabalhadores e medianeiros desta Casa Santa, servos do teus servos, aprendizes do teu Evangelho, possam espelhar a tua imagem, refletir a tua vontade em cada atividade que participam, Senhor. Abençoai, Jesus Cristo, a nossa companheira e irmã Carla, que ministrará o teu Evangelho de luz, concedendo-lhes a intuição e a pureza de coração. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir. Que este alimento, Senhor, possa também transformar-se em medicamento, alimentando o corpo e curando nossa alma. Cubra de bênçãos, Senhor, este caderno de oração, de amor, e cada nome que aqui encontras, possam, aonde estiverem, receber a visita do teu amor santo e sagrado e transformar tuas vidas, fortalecidos pelos anjos guardiões na individualidade de cada irmão, possam ter coragem e força para vencer todas as tentações e buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades
de amor e vida eterna. Amado Jesus, assim como transformastes águas em vinhos nas bodas de Canaã, transformai, Jesus, nesse instante estas simples águas num grande medicamento, Senhor, que possa aliviar as dores físicas, mas acima de tudo, amado Jesus, possam curar as dores espirituais e que transformam-se nesse instante em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó amado Mestre, abençoe a colônia Santa Marta, os hospitais, as creches, presídios, orfanatos, manicômios. Abençoai, Senhor Jesus, todos aqueles que encontram deserdados do mundo, mas nunca esquecido de Ti, os andarilhos, os dependentes químicos, os translocados, aqueles, Senhor Jesus, que esqueceram de Ti e das leis sagradas do Criador e passam a vida em busca dos prazeres e das conquistas materiais. Não sabem o que fazem, Senhor Jesus. Acorde-os, assim como ressuscitastes Lázaro. Acorde-os desta vida, ressuscite-os para a vida espiritual, amado Jesus. Abençoe, Senhor, nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Ilumine-os, que possamos um dia comungar da hóstia sagrada da Tua verdade, beber do cálice sagrado do Teu amor, Senhor Jesus Cristo, comungar a fraternidade através da caridade santa e desinteressada, e assim compreendermos que somos todos irmãos em Cristo Jesus. Amado Jesus, abençoe nosso país querido, esta nação, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Cubra com Teu manto de luz e verdade. Que o anjo Ismael abrasasse, protetor, ele que é o guardião desta nação, ó Cristo Jesus, e que toda a humanidade, Senhor, receba a Tua luz. Clamamos em especial pelos nossos irmãos de Israel, Senhor, que estão sofrendo pelas guerras sangrentas e rodeados pelas crises religiosas de um fanatismo, Senhor, sangrento. Despertai, Senhor, despertai para a luz das verdades. Que, Senhor, a luz dos Teus ensinamentos possa brilhar na fronte de cada irmão e compreender que não pode matar, ferir ou retirar uma gota de sangue, Senhor, de outro irmão, pois somos filhos do mesmo Pai. Cristo Jesus, fique em nós, ampare-nos sobre a luz do Teu Evangelho da verdade. Que Deus seja louvado e que assim seja.
Boa noite, irmãos queridos. Que a luz de Jesus brilhe em nossa alma. Perdoe-me pela crise de soluço. De vez em quando me ataca esses soluços espirituais. Vem, vai embora. Às vezes dura até 3 dias. São, com toda certeza, irmãos necessitados. Não os vejo, mas sinto o cheiro deles. Principalmente de irmãos que retiraram suas próprias vidas. E aí, Deus me concede a oportunidade de auxiliá-los. Aliviar um pouco os tormentos que passam sem ter o corpo físico, mas sentindo todas as dores do ato insano que levaram a suicidar. Tanto é que meu pescoço, minha garganta, minha glote ficam tudo dolorido. Vem e some. Aonde foi agredido no processo do desencarne. Sou um privilegiado. Hoje eu posso, na insignificância do meu ser, auxiliar alguns irmãos que já não têm corpo físico e perderam todas as esperanças, quanto ainda estavam na carne e perdidos fora dela, no mundo dos espíritos. É um privilégio. É dolorido, mas é um privilégio. Cristo sofreu muito mais para nos ajudar, não é? Então, não posso nem me comparar com Jesus. Mas se ele disse que fazia a vontade do Pai, quem somos nós para não fazê-la, não? Hoje, nossa irmã Carla ministrará o Evangelho de Jesus. Tema muito interessante. Perdão. Só há uma forma de crescimento e libertação da nossa alma. Perdoar. Perdoar acima de todas as coisas. Perdoar sem questionar. Sem o perdão, nós não damos um passo para a frente. No sentido espiritual e existencial. Então, vou deixar para ela, para que ela possa dar para nós essa grandiosa mensagem de amor e de perdão. Que Jesus te abençoe. Boa noite a todos. Que nessa noite abençoada que Jesus nos concede, nós possamos partilhar do pão da vida, da fraternidade, do Evangelho do nosso Mestre Jesus, e que possamos, inspirados neste calor fraterno que aquece os nossos corações, inspirados neste amor bendito, a crermos, a confiarmos um pouco mais, ainda mais, na força do amor, na força do bem e na força do perdão. Nosso estudo de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, Instruções dos Espíritos,
o perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Deveis perdoar-lhes não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Eis um dos ensinamentos de Jesus que mais deve marcar vossa inteligência e falar mais diretamente ao vosso coração. Existem coisas na nossa vida que a gente ainda não deu o devido valor. Existem situações tão importantes que acontecem conosco que a gente ainda não conseguiu se atentar de maneira suficiente a compreender os desígnios de Deus. E nessa falta de compreensão, nessa falta às vezes até de entendimento, nós mergulhamos nos vícios terríveis, e um deles é o vício do ódio, do rancor, da maledicência, da mágoa, de guardarmos esses vícios em nossos corações. Mas para podermos sanar, eliminar esses vícios, há apenas um remédio, que é o perdão. Quando nós falamos de perdão, como perdoar? O que devemos fazer? A gente interroga tanto, nos interrogamos tanto, como nós vamos fazer para perdoar? Se aquele irmão, se aquele semelhante nos magoou, nos machucou tão profundamente no nosso coração, na nossa alma. A palavra perdão, ela vem do latim, que chama-se perdonare. E o que isso significa? Perdonare. Dar um pouco mais. Dar além, fazer algo mais, fazer algo além. E Jesus Cristo nos ensinou todo o tempo que esteve aqui conosco e ainda nos ensina, porque deixou o Evangelho para nós, deixou o teu caminho reto a ser seguido. Como nós faremos isso? Jesus Cristo, quando Ele nos disse, quando alguém vos bater na face direita, apresentai-lhes a outra, não quer dizer somente no sentido físico dessa agressão, de bater na nossa face direita, a gente oferecer a face esquerda. Quando alguém nos agride, alguém nos ofende, nos machuca, essa agressão é de fora para dentro. Aquele semelhante, aquele irmão nos agride, e como nós vamos internalizar e acolher essa situação? Vai depender de cada um de nós. Ainda temos o hábito, muitos de nós temos o hábito de revidar na mesma moeda. Se nos ofendem, nós vamos lá e ofendemos também. É um revide praticamente instantâneo. Mas nós que aqui estamos, buscando Jesus Cristo, buscando os seus ensinamentos, sendo aprendizes do seu Evangelho, nós já estamos minimamente conscientes, começando a despertar a nossa consciência para as verdades de Jesus. Então nós vamos oferecer a outra face, o outro lado, o lado de dentro do nosso coração, o nosso sentimento. Não o sentimento machucado, mas o sentimento de perdão, de perdoar, de amar mais, de sermos mais tolerantes, de procurarmos olhar esse irmão como sendo de fato nosso irmão, porque somos filhos do mesmo Pai. E olhar esse irmão como um necessitado de auxílio, de ajuda e de perdão, como nós somos necessitados desse mesmo auxílio, deste mesmo perdão. Porque falhamos também, e falhamos muito. E buscamos e procuramos e queremos receber do nosso semelhante essa ajuda, essa caridade, esse perdão. Então devemos perdoar, devemos auxiliar esse irmão. E auxiliando esse irmão, nós estaremos nos auxiliando automaticamente. E Cristo, quando esteve aqui junto a nós o tempo inteiro,
Ele nos ensinou sobre o perdão, a amar, a servir e a perdoar. Ele mesmo disse que não veio para ser servido, mas veio para servir. E nesta mesma lição, nesse mesmo ensinamento, ele ainda prossegue, continua nos auxiliando ali os seus discípulos. E se alguém querer demandar contra vós e tomar a sua túnica, dê também a sua capa, dê algo a mais, ajude-o a mais. Se alguém quiser vos obrigar a andar 1000 passos, dê mais 2000. Então aí ele já mostra, ele já ensina para a gente o dar um pouco mais, o ser mais tolerante, auxiliar. E neste momento de dar um pouco mais, de ser mais indulgente, mais tolerante, a gente faz desse irmão, quem sabe, um amigo, um companheiro de jornada, um companheiro de auxílio a todos os outros irmãos que tanto necessitam. Isso nos faz lembrar uma mensagem muito atual, principalmente depois, nesse pós-pandemia. Nosso irmão Emmanuel, no livro chamado Mãos Unidas, no capítulo de um título que se intitula A Estranha Crise, lá ele vem nos dizer que o nosso mundo passa por muitas dificuldades financeiras, dificuldades de tantos irmãos que não têm o pão de cada dia na sua mesa. Então ele informa dessas generalidades, as dificuldades gerais que o mundo enfrenta, já enfrentava e ainda enfrenta, falta de emprego, mas ele fala de uma crise estranha, que é ainda muito mais séria, muito mais grave. Essa crise que nenhum poder público, nenhum poder político, nem mesmo a ciência moderna, nem mesmo a medicina material tem condição de solucionar. Mas a condição de solução, ela existe. E essa crise estranha é a crise da intolerância, da raiva, do ódio, da maledicência, do rancor, dessa mágoa que nós ainda guardamos no coração, que dificulta a nossa vida e a vida daqueles que estão em nossa volta. Mas essa solução nós podemos encontrar na farmácia da alma, tão somente na farmácia da alma, sendo mais tolerantes. E esse remédio é o perdão. Perdão puro e simples, que vai acalmar os nossos corações, que vai abrandar o coração do nosso irmão que está em erro, e fazendo que nós estejamos do outro lado da moeda, fazendo que nós tenhamos as condições de pensar e raciocinar, que nós já estivemos deste lado agredindo e ofendendo, mas que hoje procuramos controlar esses impulsos tão negativos que ainda temos, carregamos dentro da nossa alma, dentro dos nossos corações. E aqui o nosso irmão prossegue: comparai essas palavras de misericórdia com a prece tão simples, tão resumida e tão elevada no seu alcance, o Pai Nosso, que Jesus ensinou a seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Essa oração tão misericordiosa que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos, que vai abarcar, que vai englobar tudo o que necessitamos. E lá ele fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É sublime
toda a oração. Mas ele fala, ele ensina que nós devemos perdoar para sermos perdoados. Nós devemos amar para sermos amados. Nós devemos dar para receber. Não é simplesmente uma troca, mas é um sentimento puro de amparo, de caridade e de amor. E a lei de amor e caridade é que rege todo o nosso planeta, todo o nosso universo. Nós não podemos em momento algum esquecer dessa lei tão bendita e sublime que o nosso Pai misericordioso deixou para nós. Uma lei imutável, que se assim nós a seguirmos, evitaremos tantas dificuldades e sofrimentos em nossas vidas. E Jesus responde à primeira pergunta. Então Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás ainda que a ofensa te seja feita muitas vezes. Ensinarás os teus irmãos o esquecimento de si mesmos, que os torna invulneráveis às agressões, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, nunca medindo tua mansidão e brandura. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele te perdoado sempre? Acaso contas inúmeras vezes em que seu perdão vem apagar as tuas faltas? Quando Simão Pedro pergunta a Jesus quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele me ofender, pecar contra mim, Jesus, será até 7 vezes? Jesus fala não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Não é simplesmente fazer um cálculo matemático desta fala, mas é perdoar quantas vezes for necessário esse mesmo irmão e tantos os outros. Mesmo que essa ofensa, que essa ferida seja feita várias e várias vezes. Quando nós perdoamos, nós nos libertamos dessas algemas que nos prende a esse irmão que nos ofendeu, nos agrediu. Isso não quer dizer que aquela pessoa, que aquele nosso semelhante, ele não tem a responsabilidade do ato que cometeu. Ele terá que reparar esse erro em algum momento da sua existência ou em outra existência. Mas nós estaremos com o coração liberto. Nós estaremos tranquilos. E começamos a aprender sobre o esquecimento deste perdão. Quando se fala de esquecer as ofensas, aquilo que é gravado na nossa memória intelectual, material, nosso cérebro, ela não vai simplesmente desaparecer. Às vezes a gente tem essa dificuldade de compreender quando falamos em esquecer a ofensa que nos foi feita. Nós vamos de tempos em tempos lembrar daquela situação que nos machucou. Mas os Espíritos nos ensina e nos traz que além dessa memória intelectual, física que nós temos, é gerada uma memória emocional. É essa memória emocional que nós temos condição sim de trabalhar e de mudar. Porque quando nós não trabalhamos essa memória emocional, quando nós lembramos daquele fato ocorrido, daquela situação, daquela pessoa que nos ofendeu, que nos agrediu, vem aquele dissabor, aquele descontrole, desequilíbrio, desalinho no mesmo instante. O coração acelera, a cabeça dói, o estômago dói, a gente começa a suar, a perna fica bamba. Então são inúmeras situações que acontecem, são inúmeros sintomas que cada um de nós podemos sentir. Isso quer dizer o quê? Que não foi trabalhado de fato esse perdão. Não foi trabalhado. Mas quando nós começamos a entender e a trabalhar dentro de nós essa memória emocional, nós vamos lembrar do fato acontecido,
daquilo que nos envolveu, daquela situação, isso não vai nos machucar. Nós estaremos mais compadecidos com aquele irmão e rogaremos a Jesus Cristo que abençoe a sua jornada, o teu caminho, para que ele possa despertar a sua consciência e compreender a necessidade do perdão, a compreender que nós já não podemos mais agredir e machucar quem quer que seja, por qualquer motivo que seja. E essa nossa oração, esse nosso pedido, essa rogativa, chegará a esse irmão. Mesmo que nós não tenhamos a condição de nos aproximar dessa pessoa, às vezes, mesmo perdoando, trabalhando essa memória emocional, às vezes não tem condição da gente estar do lado, próximo, abraçando esse irmão, esse companheiro de jornada. Mas quando nós lembrarmos da situação, da ofensa, que já não será mais ofensa, porque a gente já não sentirá mais ofendido, será tranquilo, será apenas uma passagem na nossa vida, e a gente vai compreender e agradecer a Jesus a oportunidade do nosso crescimento espiritual. Então a gente precisa trabalhar, começar a trabalhar cada ferida dessa que ainda está aberta em nosso coração. Porque ainda trazemos aquela antiga da infância, da nossa juventude, as recentes e até mesmo aquelas que no futuro possam acontecer. E é claro que nós temos a memória emocional, não somente uma memória negativa, dolorida. A gente tem aquelas boas, daquele irmão que nos ofendeu, com certeza, ele nos fez algo bom. Então procuraremos lembrar deste momento agradável e feliz, que fica muito mais fácil a gente conseguir trabalhar essa memória emocional. Prestai atenção à resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, isto é, pródigos no vosso amor. Dai, e o Senhor vos restituirá. Perdoai, e o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, e o Senhor vos reerguerá. Humilhai-vos, e o Senhor vos fará sentar à sua direita. Quando nós não perdoamos, é como se nós segurássemos uma brasa incandescente em nossas mãos para atirar numa outra pessoa, naquela pessoa que nos machucou. Nem sempre aquela brasa nós vamos conseguir fazer com que chegue naquele alvo, mas quem será mais machucado somos nós. Esse sentimento tão negativo de ódio, de rancor, de mágoa, ela entra tão profundamente no nosso corpo físico e principalmente no nosso corpo espiritual, na nossa alma, que provoca doenças terríveis. É claro que se eu sentir raiva, ódio, agora, nesse instante, não vai ser agora que vai surgir ou piorar uma enfermidade que eu já tenho. Demanda um tempo. Mas se continuarmos alimentando esse sentimento tão negativo, esse desalinho, esse desequilíbrio, no futuro, às vezes não tão distante assim, irá aparecer uma enfermidade. E se já temos, irá agravar ainda mais essa enfermidade. E quando nós nos sentimos mal, nós temos uma ansiedade de procurar resolver esses problemas, procurar resolver, curar essa enfermidade, que muitas vezes nós provocamos pelos desalinhos dos nossos sentimentos e pensamentos. O que nós fazemos? Corremos
em busca de medicação material. Uma medicação para aliviar, mascarar aqueles sintomas que nós estamos sentindo. Não quer dizer que nós não tenhamos que buscar os recursos da medicina material que nós temos, que são avançados muitas vezes. Não, isso não quer dizer que não tenhamos que buscar esses recursos. Mas antes de mais nada, até mesmo para esses medicamentos ter um efeito melhor sobre nossa enfermidade, sobre o que nós estamos sentindo, nós antes de tudo temos que buscar em nós, mergulhar em nós, dentro de nós, para saber de onde está saindo esse desequilíbrio causando essa enfermidade ou aquela outra enfermidade. Muitas vezes nós vamos encontrar a causa e trabalhando essa causa, nós também, muitas vezes, não precisaremos da medicação material. Ou não utilizaremos por longo tempo, como nós vemos, aquelas medicações que passamos meses tomando, medicações contínuas. E quando nós mergulhamos dentro de nós, começamos a compreender, a enxergar onde está esse erro, esse desalinho que iniciou essa enfermidade, essa dificuldade em nós, nós seremos muito mais saudáveis. Porque todos que aqui estamos buscando a evangelização, buscando o caminho de Jesus Cristo, buscando o amor, nós já devemos entender que a saúde não é somente um bem-estar físico, um bem-estar emocional, como a Organização Mundial de Saúde fala para nós, mas a saúde verdadeira é o equilíbrio da nossa alma. Esse é o mais importante, porque se nós não tivermos equilíbrio na alma, nos nossos sentimentos e pensamentos, mais cedo ou mais tarde estaremos enfermos. Não somente uma enfermidade psíquica ou emocional, mas física também. Física também. E Emmanuel, nesse mesmo texto que ele nos traz sobre a estranha crise, ele fala que o antibiótico mental é o perdão. É ele que vai conseguir eliminar, é o perdão que vai conseguir eliminar a infecção do ressentimento. Então é muito sublime a gente compreender que o perdão é uma medicação, é um antibiótico que vai nos auxiliar a evitar esse contágio do pessimismo, do ódio e do rancor. E se nós já temos no nosso coração, vai nos auxiliar na cura. Se assim procedermos, praticarmos esse perdão. Precisamos lembrar também a necessidade, além de perdoar o nosso irmão, o auto-perdão. Quando fazemos algo de ruim ao nosso semelhante, que necessitamos de perdão, quando nós conseguimos compreender o erro que estamos, é necessário que nós também nos perdoemos. Aquela pessoa que diz que não se perdoa pelo ato que fez, ela está agindo com egoísmo, com bastante egoísmo, com orgulho, porque para ela não deveria e não poderia jamais errar. Se aqui no nosso planeta Terra nós não errássemos de modo algum, nós não estaríamos aqui. Já estaríamos numa elevação tão sublime.
Talvez poderíamos estar em missão para auxiliar os nossos irmãos, mas nós que aqui estamos, erramos muito ainda. Então é necessário nos auto-perdoarmos, mas nós não podemos utilizar esse auto-perdão como uma desculpa, como uma muleta para continuar errando, no mesmo erro ou em outros erros. Porque se Deus nos perdoa, se eu estou me perdoando, então eu posso continuar errando contra o meu irmão, contra a obra de Deus a todo instante. Se assim nós procedermos, Deus vai permitir, mas chegará um momento inevitável que nós iremos ter que reparar esse erro. E a dor e o sofrimento será muito grande ainda. Então é necessário que mergulhemos dentro de nós, que procuremos conhecer a nós mesmos para evitar esses erros e podermos nos perdoar e estar conscientes de não cometer os mesmos erros. Para não ter que perdoarmos, para que o nosso irmão não tenha que estar o tempo todo nos perdoando. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes sempre cuida de vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, portanto, aos vossos irmãos como tendes necessidade de serdes perdoados. E se os seus atos vos prejudicarem pessoalmente, é mais um motivo para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal cometido. Além de tudo, nenhum merecimento teríeis se não perdoasseis sinceramente aos vossos irmãos as pequenas ofensas que vos façam. Jesus Cristo, ensinando ali os seus discípulos, depois da conversa que ele teve com Nicodemos, que era um doutor da lei, que foi procurar Jesus Cristo para compreender como alcançar o reino dos céus, ali o reino de Deus. E Cristo, orientando Nicodemos, falando para ele sobre a necessidade de nascer de novo para poder entrar no reino dos céus. E ele ali, sem entender como seria nascer de novo, ele velho, como poderia entrar no ventre da mãe para renascer novamente. Então, depois dessa conversa com Nicodemos, Cristo volta ali aos seus discípulos e continua conversando com eles, explicando para eles sobre a reencarnação, sobre o nascer de novo, sobre o reparo, a reparação dos erros cometidos em outras existências. E ele, diante dessa explanação, um dos seus apóstolos, acreditando que havia compreendido como era essa reparação dos erros que Cristo estava falando, Tiago, ele chega e fala para Jesus: então, mestre, se existe um algoz, se existe aquele que ofendeu, existe uma vítima. Então, como na sua explicação é necessário reparar esses erros, então se hoje ele foi um algoz, no outro momento ele terá que ser vítima, ele terá que sofrer aquilo que ele fez o outro sofrer. E Jesus Cristo, ouvindo e compreendeu a fala ali de Tiago, pergunta para os seus apóstolos que ali estavam: como ocorre o processo de redenção do indivíduo ali, do ser, na lei de Moisés? Eles pararam, pensaram. E provavelmente, eu acho que cada um de nós, de repente, responderia o mesmo que o próprio Tiago respondeu: olho por olho, dente por dente. Ou seja, pagar o mal com o mal, pagar na mesma moeda.
E Jesus Cristo fala: mas Tiago, tu procedes como Nicodemos, só está raciocinando, mas não está sentindo. Esquecestes que até mesmo na lei de Moisés, o primeiro mandamento é a lei de amor? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento, a lei de amor. Perdoar, amar e servir. Então eles começam a compreender, porque Cristo continua falando: eu venho trazer a lei de amor de meu Pai que está nos céus. Eu venho mostrar que é somente através do amor e do perdão alcançamos a redenção, mudamos a nossa existência, conseguimos regenerar a alma. Se ficar preso na lei de talião, olho por olho, dente por dente, então aí nós vamos compreender, ser obrigados a compreender que onde existe um assassino, no futuro existirá um assassinado. Porque se hoje ele é algoz, então ele terá que ser vítima. E se foi vítima, no outro momento terá que ser algoz. Então continua nesse mesmo ciclo de faz e sofre a mesma pena. Mas é necessário sair desse círculo, pensar, sentir com o coração. Somente assim vai acontecer a redenção verdadeira. Então basta a gente olhar para o nosso irmão como sendo irmão de fato. Aí nós iremos compreender o que Cristo nos fala sobre fazer um pouco mais, sobre amar um pouco mais e sempre perdoar. Espíritas, nunca vos esqueçais que nas palavras, bem como nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vazia e inútil. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos foi feito e pensai apenas em uma coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que entrou neste caminho não deve nem mesmo em pensamento desviar-se dele, porque sois responsáveis pelo que pensais, e Deus vos conhece. Fazei, portanto, com que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que se passa no coração de cada um dos seus filhos. Feliz, portanto, daquele que pode a cada noite dizer ao deitar-se: nada tenho contra o meu próximo. Então, se alguém me fere, se alguém nos fere, nós desanimamos, nós nos desequilibramos, nós ficamos envolvidos nesta situação, nos prejudicamos o próximo, prejudicamos a obra de Deus, prejudicamos tudo que está à nossa volta. Perdemos um tempo grandioso nesta situação, tempo esse que poderíamos empregar na caridade, na fraternidade. Perdemos uma energia muito grande que poderíamos estar utilizando para a evolução nossa, daqueles que estão junto a nós, no auxílio à regeneração do nosso planeta, auxiliando até mesmo aquele irmão que nos feriu. Mas tudo isso acontece, esse desequilíbrio todo, por falta do perdão. Nós espíritas, nós cristãos, aqui disse
nem em pensamento devemos desviar do caminho de Jesus. Nós já sabemos que o pensamento ele se materializa, é energia que vira realidade, que tem cheiro, que tem cor. Então nós não podemos desviar do caminho reto de Jesus Cristo. Devemos ser fiéis ao propósito a qual nós abraçamos. O Espiritismo cristão, os ensinamentos de Jesus, seguir os seus exemplos, onde quer que estejamos e o que quer que façam conosco. Sempre retribuir com o bem, sempre, sem exceção. Mesmo que em alguns momentos nós possamos pensar que não iremos conseguir, mas se levarmos o pensamento a Jesus, fizermos uma rogativa, pedindo auxílio aos seus mensageiros para nos fortalecer, neste caminho sagrado conseguiremos. E lá na frente, nós estaremos ainda mais fortalecidos, com a plena certeza de que o amor é o único caminho. A nossa irmã Joana de Cusa, na época de Jesus Cristo, foi fiel até o fim a Jesus Cristo, aos seus ensinamentos, até o fim. Quando ela foi presa, perseguida e presa, ela e seu filho, que estava nos círculos de Roma, prestes a ser incendiada viva com teu filho, por professar a crença nos ensinamentos de Jesus Cristo, por se dizer de fato cristã, lá naquele momento presa, amarrada a um tronco, um dos seus algozes, zombeteiro, jocoso, rindo, disse a ela: é isso que o teu Cristo te ensina, a morrer como covarde? Ela responde: não, ele me ensina a morrer, ele me ensinou a morrer, mas também a te amar. Nessa fala, ela quer dizer o quê? Que ela morre por Cristo, não renegando os ensinamentos de Jesus, mas perdoando o seu algoz. Porque ela sabia que ali na sua frente estava um irmão, em desequilíbrio, em desalinho, que ainda não teve a sua consciência despertada, mas que era um irmão, filho de Deus, e que ela perdoava aquele ato insano que ele iria cometer e cometeu. E ali ela morre com o seu filho, queimados. E como Cristo, quando estava no madeiro infamante, crucificado, ele rogou ao Pai pelos seus algozes: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Então, claro que não nos comparando a Jesus Cristo, mas pegando o seu ensinamento, devemos o tempo todo rogar ao Pai misericordioso, a Deus, que perdoai os nossos irmãos que estão na contramão da lei de amor, mas que a misericórdia de Jesus Cristo e de Deus um dia conseguirão pegar o caminho reto. E assim, irmãos amados, devemos pensar, mergulhar em nós. E quando botarmos a cabeça no nosso travesseiro, formos dormir, em oração, pedimos a Jesus Cristo que nos auxilie, que nos ajude a perdoar todos aqueles que nos ofenderam e nos machucaram. Não importa o tamanho daquela ofensa,
porque o tamanho dela será o tamanho da importância que nós dermos a ela. Então iremos trabalhar essa memória emocional, que tantas vezes ainda nos machuca, mas que um dia lembraremos e agradeceremos a Deus a oportunidade de servir, a oportunidade de aprender, e que retornemos aos nossos lares com os corações mais fortalecidos no amor e no perdão, com os corações fortalecidos nesse que não é difícil de seguir, e que nós temos o roteiro, que é o Evangelho de Jesus Cristo, deixou para nós. Se nosso irmão Geraldo me permite dizer, se algum dos irmãos aqui presentes não tenham o Evangelho, se quiserem, nós temos para doar. Basta procurar e nós doamos este roteiro tão santo e sagrado para nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, que assim seja. Chuvinha de luz para ela, né? Aprendemos muito. Alguém quer fazer algum comentário, falar algo? Então vamos fechar nossos olhos. Agradecer a Deus por Ele ter nos concedido a coragem de sairmos da comodidade de nossos lares e aqui fazermos presença. Rogar ao nosso Senhor Jesus Cristo que toque mais profundo em nossa alma e que a lição deste Evangelho de luz possa, como um farol sagrado, levar nosso corpo e mente e alma a um porto seguro. Náufragos que somos, perdidos na impiedade em busca da verdade. Agora temos o roteiro, a luz de Jesus Cristo, a prática do perdão, a vivência do amor, envoltos por essa sublime energia, por este manto sagrado de luz, que dissipa as névoas de nossas mentes e corações. Entregamos na mão de Jesus Cristo nossa vida, e sobre a luz da esperança, oramos a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, e liberte-nos, Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto sagrado, pois teu é o poder e o reino e a glória para todos sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Fiquem e vão na paz de Jesus. Se algo foi dito que machucou, feriu o seu coração, peço perdão em meu nome, em nome da carne. A única verdade que buscamos e o motivo de existirmos nesta casa espírita cristã é evangelizar e falar a verdade de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Cristo nos ampare hoje e sempre. Amém.